Oi, eu sou a Nath e esse é o Quase Vingativa. Em 2018 eu fiz um vídeo sobre masculinidade em Brooklyn Nine-Nine. Provavelmente, se você se inscreveu tem pouco tempo aqui, você veio desse vídeo. E no vídeo, apesar de eu abordar a construção de personagem do Jake Peralta como um protagonista homem branco, hétero, cis, não convencional, eu fiz uma piada em que eu dizia que na verdade ele era bissexual e eu podia provar. E quando eu digo que era uma piada, eu não quero dizer que não é uma interpretação popular ou válida do personagem. Até porque eu interpreto ele dessa maneira. Mas sim que não tinha absolutamente nenhuma influência no argumento que eu tava fazendo. Eu só falei aquilo, só tá aquilo no vídeo porque eu achei que seria engraçado. Mas desde então as pessoas não param de me pedir pra explicar essa teoria. Então aqui estamos. Esse é o vídeo de Jake Peralta é bissexual, ou como eu gosto de chamar, porque diferentes interpretações de mídia são válidas e você deve aceitá-las. Primeiro de tudo, eu quero ser sincera e dizer que apesar de eu ter respondido várias pessoas dizendo que faria, eu não tinha intenção de verdade de fazer esse vídeo. A verdade é que eu achava que eu não tinha um ângulo pra abordar e eu não queria fazer um vídeo no estilo daquele que eu fiz sobre o Billy de Stranger Things, simplesmente analisando momentos, porque não me parecia uma ideia divertida. Só que aí um cara comentou naquele vídeo de Brooklyn Nine-Nine me explicando como eu tinha interpretado errado a cena que originou essa teoria e por que interpretar o Jake como LGBT, na verdade, é machista. E aí eu escrevi esse roteiro só de raiva. Eu tenho que parar de fazer as coisas só porque alguém me contrariou, sabe? Mas fazer o quê? Eu sou inspirada pela raiva, pelo puro prazer de se rebelar. Enfim, isso tudo pra dizer que esse vídeo não vai ser igual ao de Stranger Things. Eu quero que você saia daqui com informação suficiente pra interpretar o Jake como bissexual se você quiser, mas principalmente que você entenda por que você deve respeitar essa interpretação e por que as pessoas enxergam ele dessa maneira. Então vamos lá, parte 1, de onde veio essa interpretação. Essa opinião de que o Jake podia ser bissexual começou a circular entre fãs durante a segunda temporada da série, mais especificamente no 16º episódio, que se chama The Wednesday Incident. No episódio, o Holt tá mais mal-humorado do que nunca e tá deixando a vida na delegacia um inferno. Pra tentar resolver o problema, o Jake se une ao marido do Holt, o Kevin, e os dois vão em busca de descobrir o que aconteceu pra deixar o Holt assim. Enquanto eles estão refazendo os passos do Holt, o Jake acaba convidando duas pessoas pra sair, um homem e uma mulher, exatamente da mesma maneira. E isso é uma coisa que tem que ser deixado muito claro. Não é uma piada que ele tá chamando um cara pra sair, mais do que é que ele tá chamando uma mulher. A piada é que ele tá tão desesperado que no meio de uma situação séria de trabalho ele tá chamando os outros pra sair. Eu vou destacar duas coisas aí. A primeira é que essa é uma das primeiras vezes em que fica evidente que ele tem uma espécie de fetiche por ser maltratado. Isso é um negócio que vai virar uma piada recorrente daí pra frente, e em episódios que vão se seguir a gente vai ver ele pedindo que a Amy seja má com ele de maneira sexual e dizendo que o Holt, sendo especialmente agressivo, deixou ele excitado, entre outras coisas. As duas pessoas que ele chama pra sair no The Wednesday Incident são pessoas que escutam o Holt falar mal dele e concordam e tratam ele meio mal, e é aí que ele chama elas pra sair. A segunda coisa é que esse episódio acontece imediatamente depois do término dele com a Sofia, que é uma advogada com a qual ele namora durante a segunda temporada e é interpretada pela Eva Longoria. Como eu disse, essa é a piada. Antes dele ficar com um par romântico de longo termo dele da série, que é a Amy, ele tá aí na fossa achando que, ai meu Deus, eu vou morrer sozinho. Quando eu digo que essa é a piada, é que é literalmente a punchline. Você vai ver, ó. Set up. I'm sure he vents about everyone on the squad. Nope, just you. Damn it, Diane, what are you doing after this? Set up. Oh, you're Jake. Damn it. What are you doing after this, Gerald? E punchline. Gina, this is bad. Kevin's upset, Holt's gonna be angry, we're both gonna get fired, and I'm gonna die alone. Então é isso, né? O Jake chamou uma mulher pra sair e chamou um homem pra sair, o que significa que ele se sentiu atraído tanto por um homem quanto por uma mulher, o que chamamos pessoas que se sentem atraídas por homens e por mulheres bissexual. Fim do vídeo. Now the world don't move to the beat of É claro que as coisas não são tão simples. Porque a sociedade tende a assumir que todo mundo é heterossexual até que se diga o contrário, e de verdade, o Jake só saiu e se relacionou com mulheres em cena durante a série, as pessoas continuam a assumir que ele é heterossexual. E a verdade é que, especialmente com bissexualidade, as pessoas tendem a negar a bissexualidade de personagens a menos que eles venham e falem em tela literalmente as palavras "eu sou bissexual". E talvez o mais engraçado dessa declaração é que eu literalmente tenho um clipe disso acontecendo na série. I'm bisexual. Ele chamar um homem e uma mulher pra sair exatamente da mesma maneira é prova suficiente pra dizer que ele é bi sim. Mas se não for prova suficiente pra você,
aqui vão algumas outras coisas. O Jake tem um histórico bem forte de elogiar a beleza masculina. E sim, homens héteros podem dizer que outros homens são bonitos sem fazer deles necessariamente menos héteros. Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu quero apontar como um dos indícios, porque como ele fala da beleza masculina é bem diferente de como os outros homens da série falam. Não só na maneira, mas na quantidade em que falam também. O Jake ama admirar a forma masculina. Se tem um cara bonito por perto, você pode ter certeza absoluta de que não vai passar sem um comentário dele. Outro indício: várias pessoas gostam de comentar sobre o episódio The 9-8, em que a gente conhece o Steve Shillings, interpretado pelo Damon Wayans Jr. A maior parte das pessoas que interpretam o Jake como bissexual na internet gosta de dizer que ele tem um crush no Steve Shillings. E isso é em parte pela interpretação do Andy Samberg. E eu vou te falar que muito da interpretação do Andy Samberg afeta como as pessoas veem o Jake, sim. É difícil expressar, especialmente nesse episódio, como ele olha e perde o fôlego e tem esses sorrisinhos e esses olharezinhos e o jeito como ele fala as coisas. Mas eu acho muito interessante falar sobre esse episódio justamente porque o 9-8 é um daqueles episódios clássicos que exemplifica perfeitamente aquilo que eu destrinchei no meu outro vídeo sobre a série. A masculinidade do herói policial de ação da mídia tradicional que o Jake cresceu amando entra em confronto direto com os melhores exemplos masculinos que ele tem desde que ele tá no 9-9 e ele percebe que a melhor maneira de se resolver as coisas é o jeito novo, menos machão. Eu acho muito interessante contrapor a tudo aquilo que eu já falei no outro vídeo, que além de admirar esses heróis de forma simbólica, ele talvez tenha uma quedinha por eles, porque ele tem uma quedinha por homens bem masculinos e assim, badass, fortões. É uma interpretação que eu me arrisco a adotar, mas eu entendo que não é pra todo mundo. Apesar desses pequenos presentes em forma de codificação LGBT, eu não vou ficar aqui fechando meus olhos e fingindo que a série não fez o seu papel em afirmar a heterossexualidade do Jake também. Quer dizer, no episódio sobre a bissexualidade da Rosa, ele literalmente se refere a si mesmo como heterossexual. Mas porque finalmente citei a Rosa, isso me leva à segunda parte do vídeo. Por que enxergamos LGBT não só no Jake, mas em qualquer personagem possível? Se você não chegou agora, você assiste meus vídeos há um tempo ou você maratonou os vídeos desse canal já, eu vou soar como um disco arranhado. Mas vamos lá. Queer coding, a gente tem que falar sobre isso, é tópico essencial para falar de qualquer coisa desse tipo. Queer coding, ou codificação LGBT, é essencialmente colocar indícios, seja através de figurino, fotografia, diálogo, como um personagem é interpretado, paralelos no roteiro, de que algo ou alguém tem conotação LGBT. Isso não necessariamente quer dizer que existe um personagem LGBT ali. Um bom exemplo são os filmes do X-Men, que tem um tema LGBT muito forte na sua narrativa, mas nenhum personagem abertamente gay. Isso tudo é baseado em estereótipos, trejeitos e características tipicamente associadas a pessoas LGBT. Eu falo mais disso no meu vídeo sobre a Disney e a codificação LGBT. Vai aparecer aqui. Pode haver uma variedade muito grande de motivações pela qual aquilo tá acontecendo, mas o que isso quer dizer é que, na maior parte do tempo, quando uma pessoa LGBT te diz que algo tem tema ou teor LGBT, ela muito provavelmente tá certa. Independente disso tá literalmente explícito no texto da mídia. Desde que eu comecei a fazer esses vídeos, muita gente me pergunta como ser mais perceptivo pra essas coisas. E eu confesso que eu não sei nem por onde começar a ensinar alguém a enxergar esses sinais. Eu recomendo prestar muita atenção e analisar de forma crítica toda a mídia que você consome, mas a verdade é que esse sexto sentido para conteúdo LGBT é meio que só um sexto sentido mesmo. Pessoas LGBT são meio que treinadas desde cedo pra quase que farejar quem é como a gente. Suando como um disco arranhado aqui de novo, mas é importante citar o Código Reis, que entre a década de 30 e a década de 60 proibia que filmes dos Estados Unidos mostrassem, entre outras coisas, homossexualidade. O que criou uma tradição de mostrar a homossexualidade de forma implícita, porque era a única maneira que podia ser feita. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo. É uma tradição de longa data da teor LGBT implicitamente em mídia, mas não é esse o único motivo pelo qual pessoas LGBT são meio que treinadas pra farejar outras pessoas LGBT. Você já deve ter ouvido alguém dizer que tem um gaydar, né? Então, é que muitas vezes não é seguro sair por aí exibindo a sua sexualidade ou a sua identidade de gênero. É preciso muito cuidado pra achar não só quem simpatiza e vai fornecer um ambiente seguro, mas também quem é como a gente. Com a internet é muito mais fácil, claro, que a gente tá falando das mesmas coisas, tem as hashtags e tudo mais,
Mas não é de hoje que pessoas LGBT tendem a atrair umas às outras. Estamos sempre ativamente procurando quem é como a gente, pra sentir que a gente existe e não tá sozinho, pra poder se relacionar de forma segura e pra ter com quem dividir as nossas experiências de vida. E lembre-se, as suas experiências de vida influenciam como você interpreta a mídia. Então se a gente vê num personagem alguém como a gente, ou um estereótipo conhecido da nossa comunidade, ou características de alguém que a gente tenha namorado, a gente começa a interpretar esse personagem como LGBT. Eu comecei essa parte do vídeo falando da Rosa, né? Então, cheguei na Rosa. A Rosa não foi escrita originalmente como um personagem LGBT. Isso foi uma coisa que o fandom sentiu e virou uma ideia conhecida e espalhada nas redes sociais. Quais foram os sinais que fez com que a gente sentisse? Ela não ser uma personagem tipicamente feminina, ocasionalmente demonstrar interesse ou carinho particular por mulheres, um comentário ou outro sobre a beleza de alguma mulher, e, é claro, o fato de que ela é literalmente o estereótipo da bissexual de jaqueta de couro. Tem uma coisa com bissexuais e jaquetas legais na comunidade que eu não sei muito bem como explicar, mas confia em mim, é uma coisa. Tem uma coisa com o arquétipo da mulher sexy e badass, que não leva desaforo pra casa e anda de moto e tem uma jaqueta de couro e tem no mínimo a sexualidade livre. É uma mistura dos dois e aí a gente chega na bissexual de jaqueta de couro. Mas enfim, fãs falaram sobre, escreveram fanfic, fizeram fanart, especialmente do lado dos shippers de Dina e Rosa, que foi meio que onde fortaleceu essa ideia da Rosa bissexual. E é claro, eventualmente, também falaram pros criadores e atores da série. A Stephanie Beatriz, intérprete da Rosa, como uma mulher bissexual da vida real, se mostrou super simpática a ideia, e o que eu posso assumir que veio depois ela e os criadores da série conversaram sobre o assunto e decidiram que seria uma boa ideia transformar isso num arco da personagem e tornar a bissexualidade dela canônica. Então a Rosa é uma personagem que não foi criada inicialmente com a ideia de ser LGBT, mas os fãs interpretavam ela como bissexual, e aí agora ela é bissexual no canon da série. O quão distante isso tá de interpretarem o Jake como bissexual também. O que nos leva à parte 3, que é, tá, e o que eu faço com isso? O que eu acredito que é uma diferença chave entre as situações é que a bissexualidade da Stephanie Beatriz certamente foi um fator que fortificou essa ideia da Rosa poder ser bissexual canonicamente. Mas eu tenho que admitir que quando foi anunciado que a Rosa ia se assumir bissexual na série, apesar de anteriormente eu nunca ter acreditado que a possibilidade do Jake ser bissexual na série era real, eu comecei a achar que podia acontecer também. Eu nunca tive muita fé, e se eu tive fé em algum momento, essa fé foi completamente embora. Eu não acho que o Jake um dia vai se tornar bissexual canonicamente. Mas eu não posso fazer esse vídeo todo sem te contar do momento em que eu tive fé. É preciso primeiro de tudo entender que eu nunca tinha visto isso que aconteceu com a Rosa acontecer antes. Um fandom gritar, fulano é LGBT, autossuficiente, que a série simplesmente virou tá, então é. De repente, isso se tornar uma realidade começou a me fazer acreditar que Brooklyn Nine-Nine era tão, mas tão revolucionária que absolutamente tudo era possível. Mas é claro que nem tudo é possível. E quando o episódio sobre a bissexualidade da Rosa, chamado Game Night, aconteceu, eu retornei à realidade. Eu não quero que você ache que eu tô diminuindo a força e importância desse episódio. Por favor. Game Night é um episódio excelente e que quebra paradigmas. Eu acabei de dizer que eu nunca tinha visto isso acontecer antes. Mas mesmo se não tivesse nascido da interpretação de fãs, ainda seria importante pra caralho. Quer dizer, quando foi a última vez que você sequer ouviu a palavra bissexual ser dita na televisão? Parece que era anteontem que How to Get Away with Murder se recusava a dizer que a personagem da Viola Davis era bissexual. Ela chegava lá, não, essa é a mulher aqui que eu tô pegando. Sim, eu pego homens e mulheres. Eu me sinto atraída por homens e mulheres. Mas não coloco rótulo em mim, não. Eu amo Brooklyn Nine-Nine e na maior parte do tempo a série é doce, gentil e consciente de uma maneira que poucas mídias são. O que provavelmente é o maior motivo pelo qual eu hesitei por tanto tempo em fazer esse vídeo. Porque eu sabia que eu ia ter que ser sincera sobre essa parte e eu não queria ter que falar sobre quando a série me fez sentir pequena, irritada e estúpida. Porque não reflete os meus sentimentos sobre a série ou sequer o episódio em geral. Mas por um momento eu acreditei. E Game Night fez questão de esfregar na minha cara
que eu fui burra de acreditar. Fique sabendo que tem gente que discorda de mim. Tem gente que acredita até que Game Night faz um foreshadowing da possível canonização da bissexualidade do Jake. Argumentos notáveis são o fato de ele estar diretamente ligado ao arco da Rosa se assumir bissexual pros pais, e o fato de que o episódio literalmente começa com Jake sendo Jake e falando sobre como um cara era muito gato e ele super faria. E em outras notícias, a Rosa é bissexual, hein, gente? Mas a minha opinião é essa. Os criadores da série sabem muito bem que muitas das pessoas que enxergavam a Rosa como bissexual também enxergavam o Jake dessa maneira. O Jake tá diretamente envolvido nesse arco é um presente pra quem é fã dessa melhor amizade entre bissexuais da história da televisão. Mas as palavras e atitudes atribuídas ao Jake nesse episódio também têm uma mensagem muito clara, e é que a Rose é bissexual, mas não vai acontecer a mesma coisa com o Jake. Eu já citei que ele se refere a si mesmo como heterossexual nesse episódio, mas tem uma cena específica que, pra mim, foi um tapa na cara. E essa é a cena em que o Jake faz um discurso pra Rosa. Mom, Dad, I'm bisexual, but I'm still your daughter. I'm still the same person that I've always been, and who I love will never change that. You guys raised me to be strong and confident, and I don't want to hide who I am anymore. I am bi. Damn. That was... And I know this may come as a shock to you, but it's my truth. So I hope you can accept that. Jake. Maybe you still see me as your little girl, but I'm a woman now. And I know my own heart. Quando eu assisti o episódio pela primeira vez, esse momento, a minha cabeça só começou a ficar: ah, meu Deus, isso tá acontecendo! Tá acontecendo de verdade, ele vai perceber que ele é bissexual também. Ele faz todo o discurso com uma preparação e empolgação pra qual não tem nenhuma explicação heterossexual. Eu assisti pensando, tipo, é óbvio que isso não é sobre ela, é sobre você. Mas aí... You done? Yeah. Wow, that felt amazing. I really disappeared into it. Should I become an actor? Absolutely not. Não importa quantas vezes eu assisto essa cena, e acredite, foram muitas vezes, eu nunca consigo achar qual pode ser a piada, além de o quão estúpida eu fui de acreditar que aquilo podia acontecer de verdade. O Jake super empolgado, se jogando num discurso de saída do armário e... Oh! Você acreditou que era de verdade? Turns out, a piada é você. Eu literalmente tive que dar pause e tirar uns minutos pra mim, porque a sensação é que estavam rindo da minha cara. Se tem uma série da qual eu nunca esperei que isso acontecesse, essa série era Brooklyn Nine-Nine. Isso é obviamente um momento da série sobre o qual eu tenho sentimentos muito intensos. Eu não sei se um dia eu vou conseguir superar a sensação do balde de água fria que me deu quando eu percebi que era só uma piada e não tava acontecendo de verdade. Eu confesso que às vezes eu finjo pra mim mesma que não termina daquele jeito a cena. E na verdade eles só falam: ai meu Deus, eu sou bissexual, e eles seguem com o episódio. Mas no grande esquema das coisas, isso não importa muito. Independente de eu acreditar firmemente que o Jake nunca vai ser bissexual canonicamente, ele continua sendo bissexual pra mim. Eu continuo vendo bissexualidade nas ações dele. E isso só é possível porque Brooklyn Nine-Nine é uma série extremamente gay-friendly pra começo de conversa. Esses personagens e o universo em que eles habitam é extremamente amigável à diversidade de sexualidade, a desvio de padrão de gênero e a demonstração aberta de afeto. E a gente já tem personagens abertamente LGBT e LGBT de maneiras diferentes no centro da série. Essa narrativa não ignora a nossa existência de maneira alguma. Interpretar o Jake como bissexual não é uma briga, não é gritar que a gente tá sendo enganado, não é pedir o mínimo de migalha de representação. Porque Brooklyn Nine-Nine faz mais do que a maioria. Então a gente pode se dar o luxo de agir como se a gente vivesse no mundo em que eu e os personagens da série gostaríamos que fosse o nosso. Um mundo em que todo mundo meio que pode ser LGBT. E não tem problema. Então, ainda que eu tenha ficado de coração partido de uma oportunidade perfeita de tornar o Jake canonicamente bissexual tenha sido jogada fora, eu não vejo problema que seja só uma interpretação. Pra mim, ele é bissexual. E eu provei nesse vídeo excessivamente longo. Se tem uma coisa que eu aprendi desde que eu comecei a me interessar por estudar cinema, e especialmente filosofia e teoria do cinema, é que contanto que você consiga embasar de maneira coerente a sua interpretação, toda e qualquer interpretação de mídia é válida. Manha sobre como a sociedade trata mulheres. Em Hereditário, nada daquilo aconteceu e, na verdade, a personagem da Toni Collette tinha uma doença mental. 90% dos vilões da Disney são, na verdade, LGBT. Você não precisa levar a minha palavra como verdade absoluta. Só escuta os argumentos e
leva uma coisa nova pra como você vai encarar a mídia daqui pra frente. And they ask you all these questions. I'm getting bullied at school. I'm afraid to come out because my parents are religious and they'll hate me and so forth. It just breaks your heart. And they would say to me, you know, could Luke be gay? And I would say, you know, it's meant to be interpreted by you. If you think he's gay, of course he's gay. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha satisfeito a curiosidade de vocês, pra quem não conhecia a possibilidade da bissexualidade do Jake. Me contem se vocês estão gostando da 6ª temporada de Brooklyn Nine-Nine, que finalmente estreou aí um vídeo de comemoração à volta dessa série querida. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se você é novo aqui. E é isso. A gente continua a conversa educadamente nos comentários.